Já estou aqui com a doutora Márcia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vim falar um pouquinho de alimentação. Com certeza, muito obrigada pelo convite, Fabiana. É um prazer sempre estar falando de saúde e esse tema tão importante. No verão, né, doutora, a gente sabe que as pessoas abusam um pouco dos alimentos, abusam aí na quantidade e também às vezes não tem aquele armazenamento correto e não cuidam aí para que possa evitar intoxicações alimentares. O que seria uma alimentação saudável, assim, de uma forma sucinta para que a gente possa saber que no verão seria preferenciais tais alimentos? Veja, é muito comum essa época do ano, principalmente ali agora que a gente pegou o final do ano, festas, as pessoas consumirem alimentos assim não tão legais para a saúde. Então, muitos industrializados, alimentos prontos, mais gordurosos, cheios de açúcar. Quando a gente pensa numa alimentação saudável em geral, qual que é o mais importante? Sempre pensar nos alimentos que vêm da terra. Então, os legumes, as frutas, as verduras, as saladas, todos os tipos de carne, os ovos também são um ótimo coringa. Então, sempre está cuidando disso, está utilizando menos corante, conservantes. Quanto mais alimentação natural você traz para dentro da sua casa, melhora a sua composição corporal, você previne as doenças crônicas lá no futuro, como o infarto, a diabetes, doenças do coração, e também está ensinando os filhos desde criança a ter uma boa alimentação, o que vai fazer com que lá no futuro eles tenham bem menos probabilidade de desenvolver uma obesidade, por exemplo. São os hábitos alimentares, né, doutora? A gente, como você falou, a respeito de que a gente tem que acostumar os nossos filhos já. Acredito que esses hábitos alimentares ali já criados desde bem pequenininho, desde que se introduz ali a alimentação para as crianças, ali já a partir dos 6 meses, quando começa com uma papinha, começa ali com uma comidinha, já é bom a gente já colocar todas essas coisas que vai trazendo esse paladar diferenciado também para uma vida adulta saudável, né? Sem dúvida nenhuma, porque as crianças, né, quando elas estão pequenininhas, elas estão se desenvolvendo, está se desenvolvendo ali todo o paladar dela. Então, se é uma criança que com 1 aninho, às vezes está lá com pirulito, tomando Coca-Cola, essa é uma criança que vai ter muita dificuldade em comer um vegetal e um legume, porque as papilas dele gustativas estão hiperexcitadas, então tem uma dificuldade. Por isso que a gente sempre recomenda nunca oferecer esse tipo de alimento para criança até 2 anos de idade, no mínimo, e a partir daí introduzir eventualmente, porque a criança ela é curiosa com tudo. Sim. Então, se a gente está comendo alguma coisa, não é que ela olhe e ela tenha super vontade, mas qualquer coisa, se você tiver com algo brilhante, colorido, ela vai querer igual, né? E lembrar sempre que o problema de excesso de peso e obesidade das crianças e dos pequenininhos é sempre responsabilidade dos pais. Sim, exatamente. Porque é eles que vão até o mercado, compram as coisas e têm ou não dentro de casa. Exatamente. E para a gente falar um pouquinho daquilo que todo mundo tem medo, não, das intoxicações alimentares. A gente sabe que isso acontece principalmente no verão, ali com alimentos já contaminados, com muitas bactérias que proliferam ali por mau armazenamento. O que vai provocar ali de primeira vez, de primeira mão, uma intoxicação alimentar? Quais são os perigos, aquilo que a gente tem que evitar para não acontecer? Os principais alimentos, né, correlacionados com a intoxicação alimentar vão ser a água e os alimentos contaminados. Quais as principais comidas, né? O ovo, o leite, muito comum nas maioneses, que a gente acaba encontrando sempre nos buffets. Sim. A carne muito mal passada, as verduras e legumes mal lavados. Por isso que é importante cuidar quando for comer, por exemplo, lá na praia ou num buffet, se tem um local, tem uma boa higienização ou não. E se você está observando que não está muito legal a higienização, procura os alimentos mais cozidos, porque tem menor probabilidade de encontrar, né, um parasita, um protozoário, uma salmonela, por exemplo, que é muito comum encontrar, por exemplo, na maionese e no ovo. Então, tem que tomar esses cuidados. O armazenamento, como você falou, é muito importante, porque às vezes em locais mais quentes, a gente tem o hábito de deixar as coisas um pouco em cima da mesa, né? Do meio do dia para tarde. Então, tomar cuidado. Em locais muito quentes, não dá para ter esse hábito. Terminou de comer, já fecha tudo e guarda na geladeira. E quais seriam os primeiros sintomas que a gente pode perceber assim? Comemos alguma coisa e os primeiros sintomas que a gente vai sentir ali que é ali a partir de uma intoxicação que a gente teve, quais são as primeiras coisas que vão apontar?
primeiros sintomas, eles podem começar de 2 horas até 72 horas depois, ou seja, até 3 dias depois. Muito tempo. Bastante. Vai variar de acordo com cada bactéria ou protozoário, mas em média é isso. O que você vai observar bastante na intoxicação alimentar, que inclusive você pode tratar muitos casos em casa. Então é o vômito, é o mal-estar, a perda do apetite, distensão abdominal, dores, principalmente diarreia, está muito presente. O vômito e a diarreia são os principais sintomas que nos levam a pensar numa intoxicação alimentar, principalmente se a pessoa já vem com esse histórico. Comi fora, né, não estava com a comida tão armazenada. Então, tudo isso nos leva a crer num sinal de intoxicação alimentar. Não tem um exame específico, é mesmo um diagnóstico clínico. Por isso que é muito fácil se diagnosticar isso em casa. Quando que a gente tem que ir para o hospital? Quando tem sinais de desidratação. Então, quando que isso acontece? Principalmente em crianças, em grávidas e idosos, que são os grupos mais de risco. Sim. Né? Os adultos mais saudáveis dificilmente desenvolvem um quadro mais grave. E aí a gente, a partir de um determinado momento que a gente percebe que sim, teve os sintomas, estou ali meio ruinzinha, estou ali meio... Tive aí todos os sintomas que você citou, diarreia, vômito, e aí estou em casa. Vou para o hospital ou eu posso fazer alguma coisa em casa que possa me ajudar? Dá para fazer muita coisa em casa, né? Então, quando a gente estiver falando assim, fora de grupos de risco e fora de sinais de desidratação, o que é possível fazer em casa? Tomar bastante água. Nas farmácias, no geral, tem aqueles pozinhos, o soro em pó. Então, você pode comprar uma caixinha, para cada sachêzinho você vai diluir para 1 litro de água fervida ou filtrada e vai administrando isso ao longo do dia, para poder repor água e eletrólitos. Quando a gente está com vômito e diarreia, é muito importante não repor apenas água, mas uma água de coco, um soro de farmácia. A gente tinha o hábito antigamente de fazer aquele soro caseiro. Ele pode ser utilizado em caso extremo, por exemplo, de repente não tem uma condição financeira ou não tem isso disponível onde eu moro, mas sempre que possível de farmácia ele vai ter uma reidratação melhor. A água de coco é possível utilizar, ter bastante repouso e alimentação saudável. É muito comum a gente escutar e atender isso. As pessoas, quando tem esse tipo de intoxicação, acabam comendo lá bolachinhas, tomando leite, esse tipo de coisa, que piora ainda mais o quadro. Então, às vezes, se resolveria em 2, 3 dias, acaba estendendo por mais tempo. Então, é muito importante nesse período ter uma alimentação mais natural e mais saudável, até para que o corpo possa respirar e se focar em fazer o tratamento mesmo sozinho dessa condição. Para recuperar bem, poder aí arrumar toda a desorganização que a gente fez com a intoxicação. Isso. E me fala um pouquinho a respeito da limpeza. Eu acredito que isso também seja uma coisa que às vezes, que a gente está falando de intoxicação, as pessoas já pensam só na bactéria que está ali porque ficou fora da geladeira ou porque não foi alguma coisa ali que não foi guardada como deveria. Mas às vezes as pessoas esquecem da boa higiene, da boa limpeza, de você estar sempre cobrindo as coisas, não deixar exposto para mosquitos, moscas e etc. As saladas, as verduras sempre muito bem limpo. Eu acho que isso também traz um risco para a intoxicação alimentar. Isso, uma boa higiene, um bom cuidado vai diminuir muito a probabilidade. Porque se eu compro lá no mercado minha verdura e meu legume, chego em casa, abro, higienizo bem, lavo ali com água e sabão neutro, coloco às vezes uma gotinha de alguma coisa para poder estar desinfetando, seco bem e guardo na geladeira, armazeno, então a minha probabilidade de ter algum contaminante já diminui bastante. A carne, comprar sempre de um local de confiança, se você gosta de uma carne mal passada, faz ali, digamos que ao ponto, não tão mal passada assim, isso também diminui bastante o risco e a probabilidade, principalmente quando a gente fala de carne de porco, Sim. Na hora de usar os utensílios, preferir mais utensílios de vidro, de inox, porque eles não armazenam muito bem essas bactérias, Não são um ambiente propício. Lavar, propício. realmente. Isso. Se a gente utiliza, por exemplo, utensílios de madeira, eles são locais bons para um fungo se desenvolver. Às vezes a gente deixa ali armazenado algum tempo, já pega e vê aquele verdinho do fungo. Sim. Então, inox e vidro são os melhores materiais para a gente ter na nossa cozinha, que não vão estar potencializando esses tipos de fungos e bactérias. Exatamente. E uma dica que a gente poderia dar para quem está assistindo a gente e que vai para a praia, Às vezes a gente vai para a praia, como você mesmo falou, vai naqueles buffets, às vezes você olha assim, você não...
não, acho que é melhor, olha, amanhã eu vou trazer um lanchinho, vou trazer alguma coisa. O que seria algo saudável que você poderia dar de dica pra gente, que vai conseguir se manter ali durante aquele dia de praia, para que essa mãe, esse pai, até mesmo a pessoa que vai pra praia possa se alimentar durante o dia sem correr o risco de experimentar ali uma porção de camarão meio passado ali já do tempo, porque comer na praia é difícil, doutora. É difícil. Eu sempre oriento os meus pacientes, né, quando eles vão passar um período longo, a se programar. Porque na beira da praia a gente tem o quê? Pastel, Sim. churros e frituras. Basicamente Só. é isso. Só. Não vá, né, esperando que você Nada vai encontrar saudável. saudável, porque Não. não tem. Então as frutas no geral, elas são muito legais, porque se você fica um dia todo com elas fora da geladeira, elas não vão mudar o paladar. Então uma uva, uma maçã, uma pera, um pêssego, Sim. são alimentos fáceis de estar consumindo, são gostosos, né? Sim. As castanhas no geral, então castanha do Verdade. caju, nozes, macadâmia, você pode fazer um mix e levar para a praia Sim. também, né? Então esses alimentos são bacanas para você passar o dia, levar uma água de coco, ou até isso dá para você tomar ali na beira da praia, se hidratar bastante, porque querendo ou não, as principais refeições a gente acaba fazendo em casa. Então você acorda de manhã, já toma o café da manhã e aí vai para a praia. Sim. Então é um lanchinho, É um hora do lanchinho. almoço, quem tem família principalmente, volta para Volta casa pra almoçar, casa pra comer. né? Dá um tempo, espera o sol abaixar, volta para a praia de novo. Exato. Então as principais refeições a gente já faz em casa. Se tem esses lanchinhos, já serve, né? Tá nutrindo o corpo, tá hidratando bem e você não tem riscos assim de estar de repente passando mal, porque é muito comum a gente ver, principalmente na região das praias, as pessoas consumindo ali um pastel, um churros e aquilo não caindo muito Não. bem, né? Aí E no de sol repente, quente ainda, a exatamente, temperatura. né? Tem ali um sinal de diarreia, por exemplo, acaba Estraga o atrapalhando as passeio. férias, exatamente. Eu acho que uma dica muito legal que é importante falar para as pessoas que estão nos assistindo é como identificar uma desidratação numa criança, por exemplo, né? Então, o que você precisa observar? Ela tá chorando e não tá saindo lágrima, a boquinha tá muito seca, aquela saliva espessa, a gente puxa a pele, ela volta imediatamente. Quando tem desidratação na criança, isso a gente utiliza até no hospital para verificar, você fez a prega e não volta, aquilo demora para voltar, pegue a criança e vá até uma unidade de atendimento, assim mesmo como o idoso ou uma gestante. Porque aí, nesse caso, precisa de uma medicação endovenosa, uma reposição de um sorinho para se recuperar melhor. Exatamente. Obrigada, doutora Márcia, pelas dicas e orientações. Tenho certeza que foi de grande valia.